Bate-papo. Nosso bate-papo desta quarta-feira está recebendo o proprietário da Casa Miller em Lajeado, Jaime Cristiano Susbach, para falarmos sobre a procura por fogos de artifício nessa virada de ano, aquilo que está autorizado, aquilo que está dentro das conformidades, né? E também a procura, né? Qual é o tipo de fogos, ou quais são os fogos mais procurados nesta reta final de ano. Jaime, muito bom dia, obrigado por ter vindo até Independente, tudo certo? Bom dia, Fabiano, bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, até porque a gente precisa, de alguma forma, esclarecer algumas coisas, né? Muita coisa tem hoje na mídia, as pessoas, de forma equivocada, pensam que está proibido os fogos de artifício e não está. Tá sendo permitido desde 2019, que foi regulamentado, então, pelo nosso governador, que seja obedecido simplesmente 100 decibéis a 100 metros de distância. Isso, praticamente todos os fogos se enquadram dentro desse padrão, então não tem problema nenhum. Ele pode ser comercializado, pode ser estocado, pode ser fabricado, está tudo aqui dentro do Estado, segue essa legislação. Dentro dessa questão da legislação, né, começando a te perguntar, quem pode comprar? Hoje, se eu for na Casa Miller, eu posso comprar fogos. Tem restrição de idade, de pessoas? Como é feita a questão da venda em si? A venda ela é feita por cada foguete, vamos dizer, ou uma bateria que seja, ela tem uma categoria. E existem aqueles que são vendidos especificamente para pessoas maiores de 18, que têm uma capacidade um pouco maior, né, de efeito, enfim. E alguns que são para criança, que são muito, muito inofensivos, né? Então existe sim esse cuidado. Todo produto tem na caixa o modo de usar, bem especificado. Muitos têm 2, 3, 4 vezes escrito para ter o cuidado de não soltar na mão. Existe esse cuidado do fabricante e a gente também, por ter experiência, a gente sempre indica já o mais indicado para aquela pessoa que a gente está atendendo. São sempre duas pautas, né? O cuidado para não se machucar e a questão sonora. E com a proximidade das festas de final de ano, vem à tona. Talvez até tenha a sensação que a sonora acaba roubando a cena. O que tu tem percebido esse ano, Jaime? Assim, o que a gente vem entendendo nos últimos anos no balcão. Nós vínhamos vendendo há 10 anos atrás 80% talvez os foguetes de estampido. Com o próprio melhoramento, vamos dizer, do produto lá na fábrica já, que começou a aparecer muito mais produto colorido, até com um preço melhor. Hoje a gente pode dizer assim, seguramente que está 30% colorido, 30% estampido e 70% colorido. Quer dizer, já é uma conscientização que vem acontecendo naturalmente. Isso, e cada vez mais. A procura hoje, ela realmente é por produto colorido. Isso vem acontecendo ano a ano. Que não faz o barulho. Faz. Mas faz só menos. que muito menos. É muito bom ter comentado, porque não existe nenhum tipo de foguete, ou enfim, qualquer fogo de artifício que não produza nenhum tipo de barulho. O zerado não existe. Não. Todo ele, em função de como ele é fabricado, ele precisa de um estampido, né, para poder ser ejetado, impulsionado, enfim. Então, todos eles vão ter. Mas hoje tem aquele que faz bastante, o que faz pouco. E, felizmente, a procura pelo que faz cada vez menos barulho está sempre subindo, né? Só queria entender um pouco melhor, Jaime, importante essa questão dos decibéis e da metragem, né? O limite do estampido, né, do barulho é 100 decibéis, é isso? Isso. Hoje, mas os próprios fogos hoje eles já não vêm com fabricado já dentro desse limite ou não? Ou, na verdade, é o acúmulo de fogos que pode fazer com que tenha mais desses 100 decibéis? Só que daí esse acúmulo daí fica muito difícil da gente prever, né, Fabiano? O que acontece é o seguinte, os fogos, na época que foi estipulado, que foi regulamentado, que teria que ser
menos de 100 decibéis a 100 metros, esses fogos na época já foram medidos e eles já não alcançavam esse estampido, tá? Mas em cima disso os fabricantes ainda baixaram um pouco mais. E isso nem por vários motivos, até para diminuir custo, né? Porque hoje, com esses 2 anos de pandemia que a gente teve, todo o setor, não só o de fogos, mas a gente sabe, tudo inflacionou muito produto importado que a gente trabalhava, esse ano a gente nem chegou no Brasil. E a questão do estampido pode ficar tranquilo, tá, Fabiano? Não, realmente todos atendem esse regulamento. A polêmica, ela se estabelece muito com os cuidados, se estabeleceu talvez nos últimos anos, com cuidados das crianças, dos idosos, dos animais domésticos. Tem alguma dica para que isso aconteça da melhor maneira possível? Eu entendi agora que zerado de barulho não vai ser, mas que eles fazem muito menos do que já fizeram no passado. E ainda tem, assim, alguma orientação para esse... como eu vou chamar, caseiro, né? Esse fogo de artifício assim caseiro, o pessoal compra para soltar em casa mesmo, não é um grande show. Tem alguma orientação nesse sentido? A princípio, assim, para a gente conseguir diminuir um pouco o impacto do barulho, então, do estampido, seria sempre respeitar a distância, né? Daqui a pouco, se eu for um pouquinho mais longe, eu vou diminuir o efeito do estampido e vou diminuir toda essa preocupação que tem com os animais, com crianças, idosos, com doentes. Obviamente respeitar, principalmente no centro da cidade, onde é que tem os hospitais, enfim, isso é muito óbvio até. A gente tem que usar sempre o bom senso em tudo, né? Mas como eu falei no início, o importante é que ano a ano as pessoas vêm se conscientizando e se daqui a pouco... Porque existem vários rumores de proibição. Algo acho bastante extremo. Eu acho que a gente tem um caminho bastante longo que poderia ser trabalhado em cima da conscientização, trabalhos, né, nesse sentido. Porque, da mesma forma que tem pessoas que talvez não gostem dos fogos, tem muitas pessoas que gostam, festejam, passam o ano, sabe, e outros vivem disso. Aqui no sul do país a gente vê muito pouco, são poucas distribuidoras, poucos lojistas. Mas se a gente subir para o norte, nordeste, ali tem cidades inteiras que vivem das fábricas de fogos. Então tem todo esse lado social também, né? A gente não pode pensar daqui a pouco, fragmentar tudo em animais, em, sei lá, meio ambiente, enfim. E a gente não pode esquecer também o lado social. A gente tem que analisar tudo isso. Estamos conversando com o Jaime Cristiano Susbach, da Casa Miller. Casa Miller tem quantos anos? Eu não posso precisar, não, mas tá batendo um século. Muito tempo, né? Muito. Com muita venda de fogos, especializada, evidentemente, nesta área. E te perguntar, Jaime, o que é a maior procura aqui, ou na Miller, né? O que o lajadense, o pessoal do Vale do Taquari mais procura nesta época do ano em termos de fogos? E sabe quando é época de jogos, né? Dupla Grenal, lajadense, são os fogos tradicionais, aqueles, né? Os foguetes, né? Isso. Mas essa época do ano difere um pouco? Sim. Essa época realmente a procura é pelos coloridos. Cada vez mais. Para nós, como comerciantes, também é interessante, porque o foguete, ou a torta, a bateria, enfim, ela agrega um valor maior também. Então, para nós também é interessante que se venda mais o colorido. E é mais bonito, é óbvio, né? As pessoas já estão entendendo isso. E realmente, o estampido ele fica bastante limitado a futebol, política, anos políticos, vende muito. Aqui no Sul a gente não tem muito essa cultura, mas como a gente tem um contato muito próximo com distribuidores e a própria fábrica, do sul do Brasil para cima é completamente diferente a cultura dos fogos. Tanto na política como em rituais religiosos. São João, no norte, vende mais foguete que no nosso Réveillon. Né? Então, por isso que a gente não entende, às vezes, a dimensão que tem na questão das fábricas. E existe também uma incoerência muito grande, né? O Dória, por exemplo, ele proibiu os fogos em São Paulo. Ele proibiu a venda, ele proibiu a soltura, inclusive com multa, enfim, e proibiu o depósito. Só que logo ele se deu conta que existem fábricas
em São Paulo. E ele fez logo uma outra lei que permite que as fábricas, então, produzam os seus fogos. Só não pode vender para os paulistas. Só que assim, onde é que vai depositar, se não pode ter depósito? Então, quer dizer, é muito bonito se o vizinho está levando pedrada no telhado, mas no dele não. Então, a gente tem que ter um pouco de coerência. Se ele acha que não pode, né, vamos ser coerentes. Sabe que eu participei de uma atividade religiosa em Belém do Pará, alguns anos atrás, e me chamou muito a atenção a soltura de fogos, né? Diz que é muito mais tradicional na época da procissão, se eu não me engano, em outubro, do que na virada do ano. Muito mais. A procissão lá é fantástica. Resumindo, né, com cuidado, com uma informação, tudo é possível, né? E aí, de novo, bom senso. Até falávamos sobre vizinhança aqui esses dias, né? Poxa, o Réveillon é uma data só do ano, né? Então, também é um bom senso. Para quem não curte muito, é um pouquinho de bom senso. É lindo o espetáculo. E hoje a gente pode resumir o Réveillon em 30 minutos, 15 minutos de fogos, né? Então, acho que tem espaço para tudo. A gente tem condições, eu acho, de todo mundo fazer um pouco e não podemos brigar por qualquer coisa também, né? Muito bem. Jaime, Casa Miller, nesta virada de ano, agora, hoje, amanhã, sexta, trabalhando normalmente? Normalmente, sexta-feira até às 18 horas, a princípio. Então, hoje, amanhã, e ainda a possibilidade, quem quiser, né, fazer as compras, se informar, ou na sexta-feira até às 6 da tarde, então, na Casa Miller, no seu ponto tradicional ali no centro, né? Isso aí, há quase um século no mesmo lugar. Que legal, que bacana, né? Importante valorizar, né, empresas que perpetuam-se por anos, né? E a Casa Miller é uma delas, né? Que bacana mesmo. Jaime, muito obrigado pela tua presença. Um 2022 muito bacana para todos vocês lá da Casa Miller, sempre às horas.